Vamos agora para o segundo jogo. Projeto História Oral, Memórias do Mestre, hoje com o Mestre Garrincha, tema 3, continuidade de uma tradição. Bem-vindo, Cristina. Bem-vindo, Jamaica, Baiano, Celeiro de Bamba. Ajuda a divulgar por aí, meu nobre, nosso direct, para que outras pessoas da família Capoeira tenham acesso a esses conhecimentos que a gente está gerando aqui por meio da História Oral dos Mestres. Mestres e mestras, né? Essa semana foi de muito desafio. Semana que vem teremos aí grandes referências da capoeira, mestres e mestras, e também a continuidade do projeto História Oral da Amazônia Legal. Será a vez do estado do Tocantins. Com o mestre Jean, iremos compreender como é que surgiu a capoeira no Tocantins. Aguardando a entrada do mestre. Oh, muito legal, Baiano. Perfeito, vou fazer isso. Obrigado pela dica. Bem-vindo, professor Chiclete, do Acre, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala de Capoeira, mestre Maluco, nossa escola. Todos nós, Baiano, todos nós. O mestre Garrincha acabou de entrar, já vou abordar ele numa cantiga. Olá, Biriba. Mestre, segundo jogo. E já vou abordar o senhor dessa forma para a gente falar da década, já passando ali um pouco pela década de 90, que eu quero chegar na década de 2000, 2010 aí. E ainda quero falar o que o senhor pensa da capoeira no futuro aí. Temos uma hora para dialogar isso. Mestre, pediram aqui nos bastidores, né, enquanto o senhor entrava. Molhou a garganta, tá bem? Molhei, tá bem. Então vamos lá, mestre. Canta uma música aí de lapela pra gente. Tem um pandeiro aí perto, alguma coisa assim? Tem. Então vamos nessa. Já vamos abrir o segundo jogo com uma música. De preferência do senhor. Vou pedir aqui... Eu não gosto de cantar as minhas, não. Gosto mais de cantar as... Mas aí o senhor escolhe. Mas se o senhor quiser deixar guardado também uma música do senhor nessa cápsula do tempo para daqui 100 anos, que esse vídeo alguém vai estar assistindo daqui 100 anos e tentando pesquisar o que a gente está fazendo aqui, mestre. Pode ter certeza. Agora, olha só. Então, você me falou do Maranhão. O Maranhão era um compositor. O Maranhão ele era um tocador. Ele não jogava, mas ele ia no grupo para tocar o instrumento, entendeu? E ele era... E mestre, só para me referenciar, esse mestre Maranhão é o do Vidigal ali? Não. Mestre Maranhão era o mestre do judô. Mestre do judô, ok. Amigo e um dos caras dos precursores dos primeiros movimentos nossos no terraço. Sim. Ele é das antigas, então. Das antigas. Uhum. Ele ia para tocar. É a primeira vez que eu ouço falar o nome dele nesse movimento aí do grupo. Mas ele não era capoeirista, ele era mestre do judô. E ele tocava muito bem berimbau e ele era compositor. É mesmo? Ele compunha cantigas de capoeira. E tem uma... Nossa, o judoca fazendo música capoeira e tocando berimbau. Ele era do Maranhão. Sem ser capoeirista. E ele era muito engraçado para cantar, tinha um vozeirão, cara, e tocava bem berimbau, pô. Entendeu? E aí tem Mas ele ensinava algum movimento de judô para vocês na capoeira nessa época do terraço ali, não? Não, depois eu cheguei até ir lá pegar com ele alguns movimentos de judô lá com ele, mas não foi muito não, foram alguns pouco.
algumas pegadas que ele me ensinou de judô, de saída. Pô, Entendeu? legal o senhor trazer uma recordação de um camarada que não é da capoeira, mas também tá junto com vocês, né? Ele estava junto nos Me... eventos assim. Ei, Chiclete, o mestre tá falando do mestre de judô chamado Maranhão, também ele também tocava berimbau e era compositor. É porque travou aqui, mestre, desculpa. Não, nada. O nome dele era Emanuel Andrade Matar. Emanuel Andrade Matar, o nome dele. Vulgo Maranhão, o apelido dele era Maranhão. A gente sacaneava dele, quando queria sacanear ele, chamava o nome. Emanuel Andrade Matar, ele era uma figura, pô. Entendeu? E ele era árbitro internacional de judô, ele viajou o mundo. Fazendo experiência, né? Uma experiência, pô, entendeu? Incrível. Ele conhecia a galera toda do judô do Rio de Janeiro, do Brasil, né, pô? O cara show. O cara referência, né? Referência, entendeu? Viajava para todo canto. Ele conhecia todo mundo do Senzala. Eu vou, vamos levando, eu vou tentar lembrar aqui. Eu vou tentar lembrar aqui uma cantiga para cantar. Eu canto depois, que agora tá bom, sem pressão, mestre, sem pressão, vamos nessa. Que então. Agora eu estou no fluxo da conversa, aí eu tá. Mas a gente pode até fechar com a cantiga, né? Tá bom, vamos nessa, hein, mestre? Então traz a gente da Europa, para a gente falar de 90 a 2000, assim, as principais memórias, para o Brasil. Então. O que estava acontecendo com a sua capoeira, dentro dessa perspectiva, tanto da parte de metodologia, educação, da pedagogia, né, que o senhor estava muito focado nisso, e também em relação a trabalho individual, projetos, né? Então, eu estava com um projeto. Com esse projeto da capoeira no exterior, esse projeto Brasil em Preto e Branco, que era capoeira, que era basicamente a capoeira na Europa, eu criei esse outro chamado Capoeira do Futuro, que era um projeto infantil. Até então, existia muita gente que dava aula para criança, mas não num projeto organizado como eu desenhei. Quer dizer, tinha porque naquela época era assim, a capoeira com criança explodiu e todo cara que tinha quadra azul, ou sei lá, um cara com pouca experiência de capoeira, fala, eu vou dar aula para criança. Equivocadamente, porque para dar aula para criança você tem que ser o mais especializado. Você tem que criar verdade, eu concordo com o senhor. Você tem que criar mecanismo para dar aula para criança. E para essa ideia vingar no meio educacional. Entendeu? Então o cara que vai te ver, você ministrar a aula, ou você dirigir, ou você fazer a prática da capoeira com as crianças, o cara ele vai, um educador, no plano, né, educacional, o cara vai olhar, vai ver tudo, desde os seus dentes, se está escovado, até a unha do pé, se está cortada. Então, e fora a conduta inibada que tem que ter, né, mestre? Não, e fora o linguajar, e fora o enfoque, porque capoeira é enfoque. Então, eu fiz um estudo dos enfoques que existem na capoeira. E eu cortei, eu não vou falar do meu projeto, tá? Porque eu vou falar sucintamente, porque isso aí eu vou publicar isso. E se eu falo, às vezes, fora do momento de publicar o livro, publicar a história, o cara vai fazer lá. Mas olha só, eu quando criei esse projeto, esse foi mais difícil do que a capoeira na Europa. Por quê? Porque você vai lidar com criança de diversas faixas etárias, criança com vários problemas até de educação, seja rico, seja pobre, seja remediado, cada um tem o seu negócio. E eu coloquei o meu projeto. Então, por exemplo, você vai. Qual é o enfoque que você vai dar para determinadas faixas etárias? Quais os movimentos da capoeira? Eu tive que fazer uma poda e fazer uns blocos para poder implementar esse trabalho em algumas escolas. Para quê? Para o coordenador, o diretor, o corpo de professores da escola entender qual é o processo. Porque você chega com um negócio, você chega lá, toca um birimbau.
e manda o cara dar um martelo daqui, dar um não sei o que, sem aquele começo, meio e fim prolongado, sem um plano de aula, sem um. Aí o cara vai falar, ah, pô, isso aí Ei, é mestre, legal, mas... só para eu referenciar um pouco, essa tua dinâmica de pensar a capoeira de forma metodológica, com pedagogia, com a parte profissional do curso de educação física e a sua experiência, né, dentro da vivência, formatando esse projeto, é um formato de projeto que é uma escola de capoeira, né? Exatamente. Isso aí contribuiu, essa sua forma de pensar contribuiu para o senhor criar uma própria identidade dentro do Grupo Senzala, marca, essa coisa da escola, Claro, E esses com seus certeza. projetos estavam inseridos na rede de ensino público ou privado, para a gente entender aqui? Então, Nesse eu início. queria levar, eu queria levar para a rede pública, mas eu também estudei a rede pública e a rede privada. Eu vi que a rede pública ia ser bem mais abrangente, o projeto ia atingir realmente muito mais gente e tal, mas Aham. eu ia ter um problema de receita. Eu precisava ganhar Ah, dinheiro. sim. Então eu botei na rede privada. Eu peguei as escolas, chamadas escolas alternativas no Rio de Janeiro, e fiz os Uhum. ensaios lá e foram muito bem aceitos. E eu tô em duas delas que eu comecei, foi um projeto que eu comecei em 12 escolas mais ou menos. Eu 12 comecei escolas ao mesmo tempo? 12, 12? 12 ao mesmo tempo. E aí eu coloquei meus alunos, eu dava a direção e eles davam aula. Uma dessas o Samara trabalhou, que eu não Olha aí pude, que interessante. que eu não pude atender, aí eu botei ele. E ele não sabia muito de capoeira, mas ele tinha como educador físico, ele tinha uma noção de didática e tal, e eu ia orientando ele, aqui no Brasil. Então, voltando, você quando faz esse pacote, eu podei, aí foi pro lado da música, podei algumas coisas na música também, e fiz um negócio Tipo, para que... mestre. Hã? Tipo, assim, na parte Alô? da música, o que que o senhor. Eu não vou falar Só muito não, pra. mas eu Tá, vou te só. falar assim o Por seguinte, exemplo, por assim, exemplo, músicas de referência de religiões de matriz africana, alguma coisa assim, nesse sentido, não? música o quê? O que você falou? Relacionadas às religiões de matriz africana, alguma coisa assim, nesse sentido? Não, olha só, não. Ah, É assim, eu achei que a música, ela tem palavrões no meio, ah, ela tem sim. discriminação, Ah, ela tem discriminação com o negro, discriminação com a mulher. Então, por exemplo, uma música isso, dessa, por ah, sim, exemplo, entendi agora. pega esse negro, derruba no chão, é legal, é do meio da capoeira, mas eu não botei. Por exemplo, se essa mulher fosse minha, eu ensinava a viver, dava uma nela. Poxa, Você acha que a horrível. mãe que leva o filho para a escola todo dia, ela estando na cozinha, fazendo a comida com o moleque da escola, ele cantar essa música fazendo capoeira dentro de casa, você acha que ela vai gostar? Ela pode até achar legal, Logicamente mas que não, mestre. não soa bem. Então, esse tipo de cantigo eu comecei a podar. Faz parte da bagagem da capoeira. Entendi. Eu não tirei da Sim. capoeira, só tirei desse. Eu fiz um Fez um bojo. recorte. Eu fiz um recorte. E o upgrade que o moleque vai fazer na capoeira dele, pegando toda essa bagagem, é quando eu deixo ele para os 12, 13, 14 anos, que ele vai procurar uma academia, algum lugar, mas ele já tomou um gosto de capoeira, ele já aprendeu, ele já teve um recorte bem direcionado para formação, tanto corporal quanto intelectual, através de capoeira. Quer Sim. dizer, então, nos primeiros momentos, o objetivo é você ensinar o moleque a gostar. Depois que ele gosta, ele começa a praticar. E depois ele, sei lá, Deslancha e escolhe se deslancha, vai ser escolhe, capoeirista entendeu? ou não. É um, é Nem um, é todo um, é mundo. um, é um projeto de formação humana mesmo, né? Desde o início, né? Exatamente. Perfeito, mestre. Muito interessante. E esse projeto me consumiu um pouco. Eu botei alunos hoje, vários mestres hoje, que são da minha rede, da minha rapaziada,
Sim. passou por esse. E essa década de 90 foi especificamente, sufocou nesse trabalho, né? Porque isso aí não desenvolve em 2 anos, né? É Eu uma comecei coisa em contínua, né? 87 junto com esse. Aham. E aí fui levando. Publiquei muita coisa, tem muita coisa de jornal, que eu chamava a imprensa, Ah, chamava muito legal. a imprensa para registrar e tal. E aí comecei a fazer os projetos, fazia sempre uma coisa em local assim público. Por exemplo, aqui no Rio a gente tem o Paço Imperial, então anos a fazer eventos com a minha galera, infantil, só infantil. Aham. No Paço Imperial, foi o lugar onde chegou os escravos aqui no Sim, Rio, no Rio de Janeiro. foi um dos lugares, era um mercado de escravos. Uhum. Aí depois comecei a juntar com lugares culturais, como o Museu de Arte Moderna. Aí, enfim, pegando os espaços e entrando neles com a capoeira, com a prática da capoeira, levando as crianças. E esse projeto ainda está para ser. Bom, ele já tá acabado, né, nesse plano. Né? As escolas alternativas, a escola que eu botei, eu segurei dessas escolas 2 na minha mão, que eu estou há 30 anos ou mais 30 anos, nelas. muito tempo, quase a minha idade, mestre. Pois é, eu estou há 30 anos. Já tô, em algumas já estou até aposentado, mas ainda presto serviço, dou aula e tal, entendeu? Conheço, Legal. a escola já se renovou, passou por vários momentos e eu estou lá com a capoeira lá. Show de Entendeu? bola. Ei, mestre, dessa década de 90, o trabalho marca mais, né? Nessa época, esse trabalho pedagógico com o desenvolvimento do seu projeto para a formação humana, desenvolvimento humano desde o berço, desde as crianças ali de 4 anos, 3 anos em diante, né? O senhor deve ter passado muito tempo criando uma metodologia, né? No Demorou começo do muito tempo projeto também. eu aceitava de 5 até 12. Mas agora a gente aceita até de 2 anos e meio. 2 anos. Então já é uma evolução do trabalho inicial, né? A gente foi evoluindo, foi adaptando, foi buscando novas inserções, né? E aí, esse projeto, só para finalizar essa parte, esse projeto ele ainda está para ser discutido em cima dele, para ele ser ampliado para as escolas como um todo, do país. Mas isso aí é uma questão de política. Isso aí entendeu? Isso aí é uma questão política. Eu estava num papo com um H. Palmares há um tempo atrás, agora não, porque mudou a gestão. Agora mudou lá, tudo, tem um alienígena na pasta. Pois é, aí não tem espaço lá. Mas eu estava conversando com o pessoal da Fundação Palmares no sentido da gente fazer uma difusão mais ampliada desse projeto, entendeu? Um projeto que não fosse um projeto simplesmente eleitoreiro, e dentro disso tem uma discussão. Tem muita gente que acha que a capoeira tem que ser obrigatória nas escolas e tal, não sei o quê. Isso é um debate. Eu acho que não, eu acho que ela, no primeiro momento, para ela ficar legal mesmo, firme, ela tem que estar junto. O cara escolhe, aí vai lá e pratica. E a capoeira tem que ser bem dada, a capoeira tem que ser uma capoeira. Tem que ter critérios, né, mestre? Critérios, entendeu? Não pode ser assim, com certeza. Aquele bojo todo de capoeira e jogar para a criança que ela não vai saber nem discernir isso. Tem que ser aos módulos. É um trabalho, entendeu? É um trabalho. Então, agora voltando à outra pergunta que você tinha falado, quando foi que a gente... Então, em 91, nós fizemos o primeiro encontro Brasil e Europa aqui. Depois desse encontro, que eu acho que a capoeira na Europa deslanchou, já vinha o movimento crescendo, e depois deslanchou, e aí está no que está hoje, né? Depois eu acho que ela foi, deu aquele boom e depois baixou. E agora ela está bem assentada. Na Europa, né? Na Europa. Os bons trabalhos se consolidaram, os bons mestres, e aí a gente já tem muitos mestres já formados, europeus e americanos, enfim, estrangeiros, né? Formados aqui no Brasil, formados por lá mesmo, quer dizer, a capoeira ela já tomou uma direção mais consolidada, né? Ela é brasileira de origem internacional, ou internacional de origem brasileira. Entendeu? Ei, mestre, e o que marca mais, fora essa parte do seu trabalho individual, nessa década de 90 para a gente ir para a década de 2000 a 2010? Qual é a outra memória que o senhor gostaria de trazer para a gente
O senhor já tinha o filho aí, o abençoado, não? Não, o Hugo nasceu no ano 2000. 2000, tá. Então deixa Ele depois tem 20 falar anos. Ele tem 20. Tá. Então, qual é a Então, memória que mais marca o senhor na década de 90 a 2000? Assim, fora esse trabalho pedagógico, né, muito importante para o Rio de Janeiro, né, que com certeza deve ter não, colocado muita criança para adentrar no universo da capoeira, né? sim, com certeza. O que eu tenho assim é o seguinte, que nesse período dos anos 90, todo esse trabalho que nós sugerimos nos anos 80, no final dos anos 80, inclusive da Europa e coisa, esse trabalho nos anos 90 se consolidou, entendeu? Certo. E eu estava cuidando para que ele não caísse no modismo. Sim. Assim, Então, nesse a minha... tempo também há o primeiro evento da Páscoa na Holanda, não? Primeiro a Páscoa ia fazer 30 anos esse ano. Sim. Então é na Então, década de 90 também. Da década de 90, entendeu? Certo. Então deve ter marcado muito também, né? Isso aí, né? Não. Não, a gente tinha dois grandes encontros na Europa, que era o encontro de Hamburgo e o Hamburgo, encontro de da Hamburgo, Páscoa. que era julho, e o encontro da Páscoa. Aí depois, o movimento foi crescendo, cresceu. Aí cada um fazia... O cara que tinha lá, por exemplo, 50 alunos, ele achava que ele não devia colocar... Tá ouvindo? Tô aqui, é porque eu mudei a tela sem querer. Tá, então... Eu ia digitar aqui. Então, aí a capoeira foi tomando uma outra configuração, que foi assim bem profissional, que começou a envolver business, negócio, né? Quando vira um negócio assim, é bom também, é legal, mas alguma coisa se perde aí dentro desse negócio, porque os encontros, o cara, não vou para aquele encontro não, vou fazer um encontro aqui, porque o dinheiro fica aqui. Aí a coisa vai mudando. Num ponto é bom, o que amplia também o raio, enfim, descentraliza. O leque, né, coisa, de trabalho, descentraliza. Abre um leque também, tá, entendeu? Então, esses dois grandes encontros, o encontro de Hamburgo, ele acabou. Porque quem fazia esse encontro era o Paulo. E o Paulo, não sei por que ele resolveu parar, eu acho que ele estava desgastando muito ele. Também para fazer um encontro daquela envergadura, era um desgaste tremendo. Potência, né? É difícil, e o Samara, né? Hoje, o mais velho que nós temos, né, é o encontro da Páscoa. Agora tem outras pessoas fazendo também grandes encontros. Tem o Marco Antônio que faz o dele em Portugal, né? É um de qual grupo? Que passa... eu não sei qual é o nome do grupo dele, não. Não sei qual é o nome do grupo, não. Mas eu sei que Mas ele reúne também a maioria dos trabalhos que tem. Reúne, é um evento evento um trabalho legal. diversificado de capoeira. Um dos primeiros que chegou em Portugal foi meu aluno, o Steinberg. Aí depois passaram, o Moy passou por lá, eu não sei se ele ainda está ainda. O Moy, ele é aí se eu não me engano, ele é de João Pessoa. Certo, Paraíba. Passou lá em Portugal, enfim. E eu acho que, passaram muitas pessoas, o grupo Muzenza passou por lá também, não sei, tem gente lá do Muzenza. Enfim, capoeira, e Portugal tem muita capoeira. O lado descendo assim para a Europa do Sul, Espanha, Itália. Entendeu? Itália nós temos muitas escolas lá, Senzala a gente tem várias, mas tem outras pessoas lá também, muita gente. Suíça, enfim. Saudações para a entrada aqui do mestre Vingador, presença aí do Chiclete do Acre. Temos aqui o celeiro, tem a Coralice também está aqui, a Alice. Tem a família capoeira participando, entrando e saindo. Alice, um beijo, querida. Axé. Ei, mestrão, vamos agora para a década de 2000 a 2010. O que marca aí essa entrada de uma nova década? O senhor me falou, só resumindo, que de 90 a 2000 é a consolidação desse trabalho da Europa e também no Brasil, né? Que aí você, de forma particular, também já estava desenvolvendo mais esses projetos da capoeira pedagógica, inserindo aí nas
na rede de ensino privado, né? Isso também deve ter criado uma potência aí no Rio de Janeiro, como forma de trabalho, né? Trazendo um monte de novos alunos a praticar essa arte fantástica, né? Mas e 2000 a 2010, o que marca nessa sua trajetória dentro da capoeira, que é interessante? Tudo é interessante, mas tem como a gente falar de tudo, né? Também, né? Ah, bicho, Qual é o lá, ânimo que o senhor entra na década de 2000, assim? Como é que o senhor tava? foi, então, eu fiz nessa época, de 2000, eu estava viajando bastante para dar suporte à galera de fora. Então De foram fora. centenas e centenas de viagens, suporte. Aí criei uma rede aqui dentro para até eu entrei na PUC em 71 e saí em 2001. Então, durante os anos 90, eu coloquei capoeira no plano da educação física na PUC. Então, foram projetos assim que a gente foi fazendo. Tive muitos alunos na PUC lá. Aí depois o Gil retornou lá na PUC, ficou lá junto lá também. Mas depois o espaço da PUC despintou. Eu parei de trabalhar com adulto e fiquei só desenvolvendo esse projeto com a capoeira infantil e a capoeira na Europa dando suporte, né? Mas antes eu já tinha feito uns mini projetos que era, por exemplo, eu desenvolvi uma capoeira, um projeto de capoeira para médico, capoeira para artista. Olha só, tá sempre inovando, né, Aí, mestre? não, isso foi aqui, por exemplo, a Fernanda Torres, ela foi minha aluna, Marisa Monte, Letícia Monte, Olha, a irmã da legal. Marisa, e Oh. vários outros atores, o O senhor Marcos já era um Breda, capoeirista global, digamos assim. o Marcos Breda, e comecei a fazer muita coisa também para televisão, para teatro, entendeu? Aqui a versão do Carlos Wilson, Capitães de Areia, eu que fiz a preparação do pessoal da forma cultural, que é onde saiu o Batarim, Maurício Matar, saiu essa galera. Olha que interessante. Várias. A Globo me chamou para fazer algumas coisas lá. Eu tenho me chamou para fazer um programa, eu fiz um programa com eles. E fiz também um Tente Invente, Faça o Brasil Diferente, que foi uma chamada com Maculelê, com os artistas. Eu nem vi Poxa, que bacana eu nem vi essa esse coisa aí pro ar, material. porque eu fiz num dia e viajei esse material e viajei no outro dia ia pro ar e eu estava voando para a França, eu estava na França. Puxa Não vida, deu hein? para eu. Mas eu Mas soube aí que foi um deixou toda a sucesso. parte de concepção e tudo aqui, Ah, né? não, eu já tinha gravado isso lá na Globo. Ah, Quando eu cheguei lá na Globo, a gente ia fazer essa chamada para o Natal, para um negócio assim. Aí a mulher do Boni, que é a ex-mulher, né? A Fátima Bernardes, ela estava lá, que ela ia fazer também, ela era uma exímia bailarina. Ela fazia uma parada do balé e eu fazia a parada da capoeira. da E tinha capoeira. outros Que artistas legal, lá. mestre. É. Pô, Aí mestre, eu eu no não outro dia. sabia esse seu lado, não. Pois é. Esse trabalho. Aí fiquei assessorando a minha rapaziada que estava escrevendo, por exemplo, o Liberar, que estava com projetos. E aí eu comecei a fazer algum projeto, fiz um projeto com ele, com os índios, lá na aldeia dos Xerentes, no Tocantins, junto à Universidade do Tocantins, lá de Porto Nacional. Aí foram projetos assim que a gente foi fazendo, né? E muitas Que foi viagens acontecendo. Aham. que foram Porque o senhor, acontecendo no assim. caso, tinha que, querendo ou não, administrar essa tua contextualização de capoeira no Brasil, mas ao mesmo tempo estava tendo um movimento fortíssimo de Não, consolidação na Europa, né? eu ia 2, 3 vezes na Europa. Aí depois eu comecei a cansar, comecei a ir 2 vezes. E agora, ultimamente, eu estava vindo uma, demorando um pouco mais tempo, mas dando mais atenção aqui no Brasil e aos No projetos aqui no Brasil. Brasil que eu ainda tenho que fazer. Que é o livro que eu tô querendo fazer, que eu estou querendo lançar, já estou Aham. com muita coisa já encaminhada, né? A Muito galera de legal. fora está me ajudando. E vamos ver até onde vai chegar isso aí, né? Para frente, né? Ah, mestre, É o muita desafio, coisa, né? a Isso sem trajetória já parar foi de treinar, lançada. sem parar de treinar, sem parar de dar aula, sem parar de. Entendeu? Aí agora eu criei agora, saí da PUC, né? Porque a PUC, os espaços físicos lá ficaram muito reduzidos.
E aí o metrô chegou lá e os caras queriam me dar um cantinho lá, e um cantinho que não dava para nada, aí eu resolvi sair. Um aluno meu chamado Hélio Peregrino, o cara que fez esse quadro aqui, ó, tem um quadro aqui, Aham, se tô você está vendo. vendo aqui. Sim. Aqui, eu vou te mostrar ele aqui, ó. Ó. Grandão, né? É um quadro grande, ele Show. fez. É um artista Grande. e ele é um arquiteto do reciclado. Quando eu estava saindo da PUC, isso foi no ano 2001. Aham. Estava assim, eu falei, vou parar de dar aula para adultos, eu vou trabalhar com as crianças e tal. O Hélio falou, não sei o quê. Do lado da PUC, a Conlurb, que é uma companhia de lixo aqui do Rio, Sim. estava reciclando um espaço. E o Hélio Peregrino é o cara que estava fazendo esse espaço, porque ele é arquiteto, tudo reciclado. Aham. Aí ele foi lá, chamou, falou, Gainch, foi lá, um dia marcou comigo, falou, Gainch, eu quero que você vá lá, dê uma olhada no espaço que eu estou fazendo, que é aqui na Gávea, em frente ao planetário da Gávea, um lugar maravilhoso. Aham. Bicho, eu dei esporro, né? Eu falei, tu tá doido? Não quero saber mais de capoeira, não. Chega, negócio de adulto, não quero mais não. Ele falou, não, rapaz, vai lá ver. Aí eu falei, não quero saber não. Ele, vai lá ver. O presidente me chamou, falou que eu posso criar lá uma parada. Aí eu fui. Gostei do lugar, mas eu falei, eu vou ficar aqui alugado, pô, Hélio, não acho que... Aí eu falei, bom, Hélio, tá legal. Você quer que eu fique? Eu vou ficar. Eu posso chamar alguém para ficar comigo? Aí ele falou, não, pode chamar quem você quiser, eu só quero que você fique aqui, pô, na PUC não deu, a gente fica fazendo as aulas aqui. Eu falei, vou ficar fazendo as aulas aqui e vou chamar alguém para dividir esse espaço comigo, tá? Porque eu viajo, aí o espaço vai ficar sempre ocupado. Aí chamei o Nestor. Nestor Capoeira. O Nestor. O Nestor, ele dava aula no planetário e a diretora do planetário já queria botar ele para fora. Aí eu Puxa chamei ele e vida, falei, hein? Nestor, pô, quer dividir esse... Aí criamos lá um laboratório, eu e ele. Aí eu ficava uns dias na semana, ele, com os alunos dele, o filho dele, a galera lá, começou a movimentar o espaço. E é nesse espaço que eu tenho até hoje para fazer evento, fazer coisa. A E galera da deve ser um Colômbia. espaço maravilhoso, né, mestre? Pela pegada de pincel do arquiteto aí, pô. O lugar é maravilhoso, o lugar é chocante, no coração da Zona Sul do Rio. Então a galera da Colômbia me conhece, a direção, quem E o dirige mestre Nestor tá lá até hoje também contigo? Bom, o laboratório é nosso, a gente criou lá um laboratório, está lá a hora que ele quiser, levar aluno, mandar a gente. Eu tenho um horário, eu tenho os dias, a gente combinou, e ele tem os dias dele. Nos dias dele, ele faz o que ele quer, e no meu também. Eu não tenho feito nada ultimamente por causa desse negócio, mas eu vou lá treinar junto com os alunos, faço evento, crio um negócio lá. A gente tem plena liberdade nesse espaço. A gente é fundador desse espaço, junto com o Hélio Peregrino, né? Porque a gente levou o primeiro movimento cultural lá. Mas lá fazem reciclagem de tudo que você imagina. Eita, muito legal. Então, esse foi o projeto que veio depois do ano 2000, assim, pra frente, né? E que eu tô nele até hoje. Até hoje, né? Muito importante. Então, já virou a década bem, né? Bem demais. A década bem, bem demais. Só que parei as aulas lá por causa desse negócio, mas eu ia lá, treino e tal, entendeu? Aí tem muitos alunos que gostam da minha aula, gostam do jeito que eu faço e tal, aí vai lá. Às vezes eu cobro, às vezes eu não cobro. Quando eu for no Rio, eu vou fazer essa aula com o senhor lá nesse planetário, nesse local da arte. Sim, a gente vai fazer. E eu tô até para reciclar ele, mas por enquanto vamos ver, deixa essa nuvem passar. Isso, primeiro vamos sobreviver a essa guerra de saúde. Hein, mestre? E aí, pra gente sair um pouco da década de 2000 para 2010, o que marca mais assim, a partir de 2005, né, que tanto na sua parte como pessoa, enquanto capoeirista, né, porque começa a mudar, né? A capoeira no Brasil começa a mudar também de mentalidade, como toda a década de 90 era uma capoeira mais de disputa, de território, grupos contra grupos. Isso também vai um pouquinho para a década de 2000 e 2010, mas também começa muitos projetos, muito mais pessoas acessando a capoeira. E no Rio de Janeiro, e com o senhor, o que começa a marcar mais a partir de 2005? Para a gente sair um pouco de 2010. Eu acho que em 2005, os grupos já começam a se afirmar, se consolidar, né? Se afirmar no mercado. Quem cresceu, cresceu. Quem não cresceu, continua menor. Mas
começam a se movimentos vão avançando. Eu acho que nessa década, e que chega até os dias de hoje. Isso é, isso foi uma coisa marcante no ano 2000 que eu vejo os grupos mais consolidados, cada um desenvolvendo as suas coisas e tal, né? Teve um projeto muito legal aqui do IFAM que juntou toda a inteligência de capoeira do Rio de Janeiro. Foi um evento maravilhoso aqui no Teatro Municipal. Eu participei, eu fui lá também, com todos os capoeiristas, não só do centro do Rio, de toda a área do Rio de Janeiro, né? Pessoal de Barra Mansa, Barra do Piraí, Niterói, enfim, juntou todo mundo. Eu achei uma coisa muito legal para discutir política de capoeira. Eu achei já uma ideia que eu acho. Foi o início das políticas de salvaguarda, né? Tentando implantar a salvaguarda do Rio de Janeiro. Exato, salvaguarda do Rio de Janeiro. Isso criar o conselho de mestre, enfim. Criar o conselho de mestre e tal. Foi aí quando a gente voltou de novo a se encontrar e conversar, entendeu? Os velhos capoeiristas. Eu e os velhos junto com os velhos capoeiristas aqui do Rio, dos velhos grupos, né, e discutir um pouco sobre capoeira, sobre política de capoeira. Isso foi legal. Tem mais isso aí para frente, para avançar. Eu acho que agora o próximo passo na capoeira é uma organização institucional inteligente, entendeu? Tem que ser uma organização inteligente, não pode ser uma... Foi igual por exemplo, você tem que saber a quem a capoeira vai atingir. Ela tem que ser uma pessoa que tem uma visão ampliada para poder tocar um projeto dessa magnitude, porque senão vai pecar. Se o cara não sabe e tem os canais, chama quem sabe. Não vai perder o brilho. O cara chama para discutir. Se você não sabe, chama alguém. Aí o cara cria um pequeno debate em torno de uma implementação de uma política básica. E aí, depois, dentro da política básica, vai se ampliando. Sim. Porque o brasileiro é maravilhoso. Faz uma ponte linda, cante. Mas e a manutenção? Não faz. Para manter então, a coisa, né? Então faz um negócio menor que dê para ir, você vai alimentando, ampliando, tipo por módulos que eu estou falando. Aí o negócio vai atingir lá na frente. Entendeu? Sim. Eu acho que as metas, né? As metas, entendeu? Entendeu? Vai soltando. Porque você solta, por exemplo, outro fator. Você tem 50 milhões para capoeira, o cara rouba 45, 40. É melhor você soltar. Fica impossível. O cara vai lá, faz um negocinho, depois você solta mais um pouquinho, o cara vai lá, faz um outro bloco, vai mantendo, vai aquecendo, vai desenvolvendo. Porque aqui rola o dinheiro. O dinheiro tem, mas ele quando chega de volume, o cara fala, pô, eu já fiz aqui e agora? Mas o cara não reserva a parada para manutenção, para implementação de novas, entendeu? Isso, verdade, mestre. Boa reflexão. Então, assim. Então, agora eu espero isso aí para frente, da capoeira, para a capoeira, que a capoeira precisa disso. Uma coisa já foi criada lá atrás, né? Inclusive, aquele projeto Viva Meu Mestre, um projeto maravilhoso, deu força para muitos velhos capoeiristas aí. Sim, verdade. Fez o reconhecimento de vários mestres aí que ajudaram, de uma forma ou de outra, a capoeira está no patamar que está hoje. Entendeu? Isso tem que fazer, isso tem que voltar a fazer, voltar a criar política nessa direção, né? De prestigiar, dar prêmio mesmo às pessoas, entendeu? Porque enquanto está vivo, né, mestre? Enquanto está vivo. Entendeu? Depois que o cara morre, meu mestre, não sei o que, pô. Isso aí, bicho. É uma coisa que eu muito, entendeu? Já que o senhor está tocando basicamente nesse assunto, vamos entrar nesses assuntos então, que é referente às políticas culturais. Como é que, por exemplo, o senhor mora no Rio, né, o seu principal trabalho é Rio, mas também na Europa, digamos assim. Não estou te olhando. Está me ouvindo? Não ouvi a pergunta. Tá me ouvindo? Agora tô. Vamos falar um pouco sobre essa coisa de políticas culturais específicas para capoeira, né? Baseado nesse panorama, Europa e Brasil, essa sua experiência, né? A gente começa a ver, a partir de 2000,
2010, praticamente, depois que a capoeira se torna como patrimônio imaterial do Brasil e também o ofício e a roda de mestre como patrimônio da humanidade, enfim, começa a ser desenvolvido a preocupação de a continuidade da preservação da capoeira para gerações futuras, né? Como solver o tratamento que é no Brasil para o tratamento que é dado à capoeira na Europa? Se tem muita distância entre a valorização dos mestres aqui no Brasil do que acontece na Europa? Qual é a reflexão que o senhor conseguia trazer sobre isso? A minha reflexão é o seguinte: a capoeira no plano europeu, no plano internacional, ela já chamou a atenção do brasileiro, o patrimônio que ele tem na mão. O Brasil vai depender muito de como o Brasil vai tratar essa cultura e vai fortalecê-la diante, porque nós temos embaixadores em todos os países. Esses embaixadores, deixa eu te falar uma coisa, antes de entrar nesse teste. Quando eu fui pelos Estados Unidos a primeira vez, eu fui e fiz meu trabalho. Quando eu cheguei, eu fui no consulado americano registrar o meu trabalho nos Estados Unidos. Eu sempre fiz isso. Aí eu nem entrei pela porta dos fundos, eu entrei pela porta da frente, a porta que entra todo mundo lá. Eu entrei que eu tinha uma agenda com o Adido, aí eu sentei e fui falar para ele do meu projeto que eu fiz lá e tal, não sei o quê. O cara me recebeu muito bem, tivemos uma conversa muito legal quando eu voltei dos Estados Unidos. E aí ele falou assim, olha, mestre, falou para mim, que você precisar de mim aqui para viabilizar a tua ida aos Estados Unidos, você pode me ligar e aí entendeu? Eu faço para você, eu dou uma carta, eu dou uma indicação, que ninguém faz isso que você está fazendo. Sim. Falou, ninguém faz isso. Aí eu mostrei foto, falei, olha, eu tive nesse lugar, mostrei as coisas para ele, é legal, ninguém faz isso. Eu falei, já teve alguém fazendo isso aqui? Não, nunca teve. Então, mediante isso, se você precisar de alguma coisa, eu posso facilitar aqui para você, ou sei lá, você me liga e a gente vem aqui fazer uma entrevista, eu te encaminho para o pessoal de visto. Enfim, ele falou, eu posso te ajudar. Mas ele falou, olha, foi taxativo. Ele falou, mas para criar coisa para vocês lá, vocês têm um embaixador de vocês, um Adido lá. Olha aí. Pô, é uma lapada. Pô, eu falei, é isso mesmo. Eu falei, poxa, eu gostaria que eles trabalhassem como você trabalhou aqui. Estou conhecendo o teu trabalho hoje, mas eu falei, ele riu. Porque o cara tem que estar com a cabeça para dar força para aberta, né, mestre? Pô. Entendeu? O único lugar que eu tive isso, eu não quero pecar, mas então não vou falar o único, vou falar um dos únicos lugares que eu tive. Foi na Embaixada da Itália. O embaixador, porra, deu toda a força quando eu estive na Itália a primeira vez. Pô, deu o espaço lá dentro da Embaixada do Brasil pra gente fazer. Olha que maneiro. Tinha aula de português, aula de capoeira. Bom, um cara com uma visão bem legal, né, pô? Então, pô, aberta e cultural, né? Querendo fomentar mesmo. Ele tinha consciência do trabalho que ele estava fazendo, ele não estava lá tirando onda. Estava tirando onda também, mas ele prestigiou. Dei muita aula dentro da Embaixada do Brasil na Itália, lá na Praça Navona, aquela praça ali, que era onde era a Embaixada da Itália. Eu não sei se ainda é a Embaixada da Itália. A praça, uma das praças mais famosas que tem em Roma. Enfim, então tem essas histórias todas. Então vai o reflexo, os nossos embaixadores. Eu já quis um cara bom para fazer isso são vocês agora. É fazer um papo para levar para os caras que vão se formar em embaixador, para ter uma visão da cultura num plano mais geral. Isso. Porque eles vão assumir os postos. Eles vão assumir os postos. E se eles já forem preparados agora, tem mais chance de acontecer. Prepara uma boa apresentação, a gente quer fazer isso de graça. Aí, a princípio, faz para os caras que estão se formando agora, que eles vão ser os caras lá do futuro que vão ter essa visão. Eu penso assim, entendeu? Aí o cara vai falar, porra, capoeira aqui, eu posso arranjar um lugar, o cara fica aí e tal, entendeu? E agora fizemos 30 anos da... Aí depois, por exemplo, esses anos atrás aí,
2000 para cá foi só comemoração de 20 anos de capoeira na França, do encontro que a gente fez, eu participei, 20 anos de não sei aonde, 30 anos. Quer dizer, o que significa isso? É a capoeira se consolidando nos espaços que ele ocupou. Então, por exemplo, fizemos agora os 30 anos da capoeira na Finlândia. Porra, a capoeira ocupou o espaço finlandês. 30 anos, pô, não é brincadeira. Cara, lá o acordeon fez não sei quantos anos da capoeira lá, o outro fez em Nova York, não sei o quê. São espaços que, né, aqui na Argentina também, muita gente lá. Aqui na Venezuela, muita gente. Na Colômbia também. Enfim, a capoeira ocupando os espaços. Agora precisa de um certo reforço institucional. Porque às vezes o cara, para viajar, ele precisa de uma indicação, sei lá, de alguma coisa que só a embaixada pode talvez respaldar, ou falar, entendeu? Então eu acho que o próximo passo agora tá para entrar nesse campo mais institucional depois do pandemônio. Pandemônio mesmo. Entendeu? Hein, mestre? Eu vejo assim, né, que a capoeira que ocupou os espaços a nível internacional, ela... O senhor está me ouvindo? Repete. Com base no que o senhor está falando, a capoeira ocupou os seus espaços a nível internacional e consolidou essas tradições. Tá, calma aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Tá, porque cortou um pouco. Fala. Tá ouvindo, né? Tô. Tá. A capoeira, ela conseguiu criar raízes nesses espaços internacionais, como o senhor falou. No Brasil... Criar raízes, né? Criar, né? No Brasil, a capoeira já existia, né? Mas a gente ainda vê que ela não é tão consolidada, né? Que ela enfrenta muitos desafios, né? Para continuidade. Por exemplo, profissional que continua dando aula de graça, na sua maioria, desvalorizado pelo poder público, não aciona, às vezes, a rede de ensino. Basicamente, às vezes, o capoeirista também não se qualifica. São vários aspectos. O que o senhor tem a falar e refletir sobre isso? No Brasil. Eu não estou te ouvindo bem, eu não ouvi. Não. A pergunta me parece ser muito boa, mas eu não captei. Tá, vamos lá. Vou repetir de novo, não tem problema. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Quando você talvez se afasta, que fala mais perto. A nível internacional, a capoeira se consolidou de uma certa forma, institucionalizada até mesmo, porque teve a ajuda de vários agentes, seja do governo, seja de agentes culturais, embaixada, enfim, com bons projetos. Tanto é que hoje tem muitos projetos sociais e projetos capoeira com aulas de criança e os profissionais ganham para ministrar essas aulas, né? Não é uma coisa tão gratuita. No Brasil, por ser a terra da capoeira, parece que a gente ainda não conseguiu consolidar a capoeira no Brasil, porque os profissionais muitas vezes não são qualificados, o poder público não olha para o capoeirista, sempre ainda tem a questão da discriminação, né? Como é que o senhor reflete, com base nessa experiência europeia, como o senhor falou ainda há pouco, no Brasil, né? Enxergando o cenário do Brasil, né? Então, enxergando o cenário do Brasil é o seguinte, são dois mundos diferentes, né? São dois mundos diferentes. O mundo europeu é o nível de educação é alto, começa por aí, né? A coisa toma uma outra toda atividade que entra num país com alto nível de educação, a configuração ela é diferente. É diferente, porque o cara já pega aquilo ali, se é ruim ele já descarta logo. Como eu te falei no início, se é legal o cara cultiva, indica outro vai, e o pai e a mãe só vai votar o filho se ele achar que é legal. Senão, com certeza. Não vai votar. Se acrescentar Brasil, algo para a educação do filho, né? Exatamente. No Brasil, existem algumas coisas nesse sentido. A mãe e o pai colocam porque acham que é muito bom para o desenvolvimento da criança em vários planos, né? Desinibem, várias coisas. Isso tem que melhorar, isso tem que avançar. Mas tem ainda que o Brasil é um país complicado, você sabe disso. É um país com um sistema
um sistema de discriminação, principalmente em relação à cultura negra, muito grande, e um sistema de preconceito disfarçado também muito grande, um apartheid que a gente vê silencioso também muito grande. Muitos problemas, isso tudo reflete na capoeira, isso tudo reflete na cultura brasileira, principalmente de raiz, de matriz africana, né, que é o preconceito. Você vê, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, poucos monumentos de negro instalados na cidade, eu agora do começo não me lembro de nenhum. De negros que. Não me lembro. Então, e no Brasil alguns poucos. E até na Bahia, que é o maior contingente negro que se tem depois da África. No Brasil. É no Brasil. Entendeu? Então, você vê que o problema é grave. Você vê que o problema é grave. E aí, estrutural mesmo, né, mestre? É estrutural. Mas a capoeira é uma das atividades que ela sofreu um certo embranquecimento, e esse embranquecimento puxou muita coisa. É bom também, mas precisa avançar mais. Precisa avançar mais na diversidade dela, dentro desse aspecto que eu acabei de falar aí com você, entendeu? Sim. Uhum. Então aí refletir mais nessa parada, entendeu? Pensando nisso, como é que o senhor vê? A gente sabe que a educação é fundamental, entendeu? Pensando nisso, como é que o senhor vê? Uma parada agora, deu uma bloqueada. Tá. Pensando nisso, pegando um pouco dessa sua reflexão, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá legal? Alô, mestre? Deu uma travada. Bom, deu uma travada aqui no mestre, na internet dele. Vou chamar ele de volta aqui. Finalizando nossa live de hoje com o mestre Garrincha. História Oral Memórias do Mestre. Muito bom compreender sobre sua perspectiva a capoeira no mundo, no Brasil e a nível internacional. Semana que vem a gente continua com o projeto História Oral Memórias da Mestra. Aguardar ele entrar para a gente finalizar a live. É isso. Finalizando a semana com um monte de live, muito legal. Voltou, mestre. Então. Nós temos 5 minutos restantes. E eu gostaria que o senhor deixasse assim, uma reflexão, como o senhor identifica, baseado nessa sua vivência, que é muito grande, né? A capoeira para o futuro, daqui 10, 20, 50 anos. Pensando no seguinte, essa estrutura de grupo, essa estrutura de educação no universo da capoeira, como é que o senhor enxerga a capoeira também no mundo, né? É como se eu estivesse guardando aqui a sua memória, projetando para o futuro, como é que o senhor acha que vai ser. Alô? Tá me ouvindo, mestre? Tô te ouvindo. Então... Entendeu a pergunta? Entendi. Manda ver. O que eu acho é assim, a capoeira com tudo isso que fizemos, com todo esse cabedal de
de eventos que fizemos, que realizamos, que isso e aquilo. A capoeira no mundo ainda está muito mal divulgada. Muito mal Olha divulgada. só. E no Brasil também, porque precisa desse negócio. Eu acho que uma das coisas é esse apoio institucional. Isso é fundamental. E Sim. também a pessoa, porque às vezes o que acontece, eu acho, no mundo da capoeira, é que o cara segura um balão grande que ele não consegue segurar e às vezes não quer compartilhar com as ideias. Aí faz um negócio ali, por exemplo, esse papo que você pegou meu, você pega de outro, você pega de outro, você pega de outro, forma uma consciência e vamos botar alguma coisa básica em prática para frente, para o futuro, para deixar para o futuro. Uma das coisas boas que você está fazendo é isso aí, essa memória. Agora, em Muito termos de legal, coisas mestre. práticas, quer fazer as coisas práticas? Vamos pensar em que eventos a gente pode divulgar a capoeira a nível, sei lá, de projeção, né? Global mesmo. Global, por exemplo. Mas tem que pensar humilde também, porque você tem que levar a capoeira Sim. para atingir um. Não é só quem tem posse, é quem não tem, né? Hoje o Brasil é muito isso, mas precisa melhorar, entendeu? Existem vários projetos, mas projeto eleitoreiro, o Brasil sabe como é que é, né, bicho? Projeto eleitoreiro começa Sim. aqui, não tem dinheiro, como é que o cara vai E trabalhar não, assim? às vezes nem Então começa, mas o dinheiro veio. Pois é. Então, por exemplo, está mal divulgada, precisa ser melhor divulgada, ampliar esse raio de divulgação, usando todas as ferramentas que a gente puder, né? Mas o cara faz lá, que só quer dinheiro, não sei o quê. Pega o cara, se ele tem conhecimento, pega ele também, vai. Mas o lance é atingir as pessoas, a boa qualidade, Só assim ela vai penetrar nas instituições, só assim ela vai se consolidar no futuro, né? Porque eu ia te falar o seguinte, uma das grandes preocupações minha com a capoeira na Europa é que caísse no modismo, como se fosse como várias culturas, porque o europeu também é assim. Ele pega, curte um pouquinho, depois ele joga para lá, aí pega outra modinha que vem vindo, ou do Brasil, ou da Ásia, ou não sei da onde, ou da África, ou algum lugar. E eu sempre falava, capoeira não é moda não, meu irmão. Aqui não é nada não, capoeira, o Que é modismo, tradição, né, capoeira é mestre? uma Aqui tem tradição. a capoeira tem tradição, é um legado que trouxemos dos nossos velhos mestres, tem que ter muito respeito com ela, é uma prática para toda. Não é uma coisa que você entra aí para ir arranjar namoradinha, curtir, dar uma saidinha. Não, não é nada disso. Você pode ter isso também, mas aqui é outra coisa. E sempre dando essa consciência, porque lá passou carimbó, passou não sei o que, né, foi descartando. Isso é carimbó, isso aqui não é carimbó, não. Isso aqui é outra parada. Então, você tem que chegar nessa atitude para poder É verdade, implementar o compreendo o que você negócio. está E o falando. meu começo lá foi assim, foi muito duro nesse ponto, entendeu? Foi muito duro que eu ia tirando os caras de jogada, aqueles que chegam às vezes até para desqualificar. Não sei o quê. Não, bicho. Aqui não vem nessa. O que você quer? Quer lutar? Então vamos. Você quer o quê? Então você tem que estar preparado, entendeu? E naquela época estava novo, você não. Travou novamente. Aguardar aí. Já estamos acabando a live. Falta, eu acho que 1 minuto. Se despedir do mestre. Foram 3 encontros. 1 minuto, mestre, nós temos aí. Mestre, e para a valorização dos mestres de capoeira para o futuro, o que o senhor pensa? Bicho. Eu Em 1 penso minuto. em 1 minuto é o seguinte. Ali a valorização ela vem pelo respeito, né, pelas essas coisas que vocês estão começando a fazer hoje, né?
captar a informação para jogar para o futuro e ver quais são os mestres que realmente precisam de suporte, né? Que é a parte popular. Né? 10 segundos, mestre. Então, nesses 10 segundos eu deixo um abraço para todas as pessoas que ouviram,